A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma palavra que encontra-se em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 6, que é sobre a pesca maravilhosa, mas vai um pouquinho além disso. Diz assim, aconteceu que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Amém? Glórias a Deus, santo é o teu nome, Jesus querido e fiel. Essa palavra aqui, ela fala sobre a pesca maravilhosa, né? Muitos de nós conhecemos essa palavra. Mas o que eu quero falar nessa tarde é sobre os segredos para que a pesca maravilhosa aconteça. Bom, aqui nesse momento a gente vai ver o quê? Que esses homens ali, né, eles relatam que eles já tinham tentado pescar a noite toda, só que eles não tinham apanhado peixe algum. E era como se naquele mar ali não existisse peixes naquele momento, como se os peixes não estivessem por ali, né, digamos assim. Aí vem o Senhor, olha só, depois que ele termina de pregar para a multidão, como diz aqui ó, no versículo 4, quando acabou de falar, depois que ele terminou de pregar para a multidão, ele vem e diz para Simão que eles lancem as redes novamente. E então, ali, Simão deixa claro que eles tentaram a noite inteira, mas não tinha peixe. Mas como o mestre estava falando, né, como ele se refere a Jesus ali no versículo 5, como o mestre estava mandando, ele iria lançar as redes novamente. E fazendo isso, aquelas redes elas começam a se encher de peixe e se romper. Ou seja, olha o mistério de Deus aqui. A partir do momento que eles obedecem e se submetem, ali é o que o Senhor estava falando, então eles são abençoados, né? Eles desfrutam ali de um milagre, de uma maravilha. E o mais interessante aqui é que nesse ponto eles ainda não eram discípulos do Senhor. Eles não eram discípulos do Senhor, mas eles o reconheceram como mestre. Eles o reconheceram como mestre, ouviram a sua voz e não só ouviram, praticaram, né? Obedeceram aquilo que o Senhor estava falando. Então nós vamos falar sobre isso. Os segredos para a pesca maravilhosa. Para mim, aqui dentro dessa palavra, os segredos são a obediência, a submissão, a fé e a perseverança. A obediência por quê? Porque aquele que obedece, né, a Deus, ele se submete à sua palavra. E quando a gente se submete à palavra do Senhor, o que acontece conosco? Nós somos abençoados, nós somos prósperos, não somente materialmente, mas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né, em todas as áreas da nossa vida. E aqui, ó, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, quando vai dizer lá sobre as bênçãos do Senhor, né, para aqueles que obedecem, diz assim, ó: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a voz do Senhor, né? Quando nós ouvimos a voz de Deus e a obedecemos. Não, as bênçãos não vêm sobre nós quando nós seguimos o nosso coração, a nossa vontade, os nossos achismos, o nosso próprio querer. Não, é quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve aquilo que Ele quer para a nossa vida, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele está nos orientando, nos mostrando. Ou seja, e olha só que interessante aqui, diz aqui, ó, né, que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Existem estudiosos que dizem que realmente não tinha peixes ali naquele momento no mar, mas Jesus diz que Jesus chamou os peixes, Jesus deu ordem para que os peixes viessem. Ou seja, ele chamou aqueles peixes à existência. Então se cumpre essa palavra aqui, que eles vieram sobre aqueles homens. Naquele momento, essa bênção alcançou eles ali. Mas por quê? A partir da obediência deles, quando eles ouvem a voz de Deus e lançam as suas redes novamente.
E a segunda coisa é a submissão. Submissão nada mais é do que a própria obediência, né? Mas além da obediência é o respeito. Por quê? Porque quando a gente respeita alguém, a gente se submete àquilo que a pessoa fala. Mesma coisa assim quando é com os nossos pais ou com pessoas mais velhas. A gente tem aquele respeito, aquele temor, ainda que muitas vezes eles falem coisas para nós e nós tenhamos as nossas razões, as nossas opiniões, as nossas explicações, a gente se submete àquilo que eles estão nos mandando, por respeito. Então aqui, ó, essa maravilha que eles vivem ali, né, essa manifestação do poder de Deus, vem também através da submissão. A obediência seguida da submissão. E também, agora, o terceiro ponto, que é a fé. Ó, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eles passaram a noite inteira ali vendo que não tinha peixes naquele lago, né, naquele mar, vendo que não tinha peixes, mas ainda assim, quando Jesus fala com eles decidem ali ter um ato de fé. Ter um ato de fé. Eles não se limitam apenas ao que eles viram. Pedro ali, né, até fala que eles tentaram a noite inteira, mas que não tinha peixes. Mas mesmo assim, ele não se limita àquilo. Ele resolve ter um ato de fé. E é isso que Deus deseja de nós, que nós tenhamos atitudes de fé, que nós tenhamos que a gente venha exercer a nossa fé, né? Em meio às dificuldades, em meio a todas as situações da nossa vida. Porque a palavra do Senhor também diz assim, que tudo é possível ao que crê. E com certeza, no momento que Jesus falou para eles lançarem as redes, eles creram. Não, se ele tá falando é porque algo vai acontecer aqui. E hoje em dia, isso assim, é algo que a gente vê que é bem comum de acontecer, as pessoas perderem a fé em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às situações que elas estão vivendo. Aqui, eles ficaram tentando, mas ainda assim, quando Jesus fala com eles continuam tendo fé. Eles não perdem as suas esperanças. E às vezes na vida do cristão acontece ao contrário. Conforme você tenta, conforme você tá ali lutando por algo e vê que não tem resultado, você desanima, para de acreditar em Deus, para de acreditar nas promessas do Senhor, e por isso você não desfruta daquilo que Ele tem preparado. O quarto ponto aqui, ó, é a perseverança, porque que é o mais importante de todos, a perseverança. Por quê? Porque a perseverança, ela é a chave para que a gente tenha uma vida firme com Deus. Porque na presença do Senhor é a perseverança que vai nos fazer caminhar, que vai nos fazer prosseguir e não desistir daquilo que Ele tem preparado para nós. Olha só, em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha só, alegre-se na esperança, naquilo que a gente espera que aconteça, naquilo que a gente espera em Deus, na esperança que a gente tem das coisas futuras. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverar na oração, não desistir jamais. E a gente vê que isso parece que é o mais difícil de... Opa, só um minutinho que eu tô abaixando aqui pra eu ver o outro versículo ali. O mais difícil de acontecer hoje em dia a gente como pastores, né? A gente vê muitos e muitos irmãos que depois de determinadas situações param de perseverar, param de ter fé, param de se submeter e param de obedecer ao Senhor. Como eu disse aqui em todos esses tópicos ali que eu falei, né? As pessoas desanimam muito fácil e quando elas desanimam, elas começam a se recusar a ouvir a voz de Deus. Ou seja, às vezes a pessoa está lutando por algo
quando você pergunta assim pra alguém, vou dar um exemplo aqui, tô lutando pelo meu casamento. Você já fez uma campanha pedindo tal coisa em relação ao teu marido? Aí a pessoa, pastora, já fiz, não adiantou. Eu falo, então faz de volta, começa outra. Aí a pessoa, mas não vai adiantar. E não faz. Ou fala, tá bom então, e ignora aquilo e esquece. Só que não para pra pensar que essa pode ser a oportunidade dela, que essa pode ser o momento dela, que esse pode ser o teste do Senhor ali em relação à tua vida, de ver se realmente você vai ter fé, se você vai ter perseverança, se você vai se submeter e obedecer à voz dele mais uma vez. Aqui, ó, nesse momento da pesca maravilhosa, a gente vê que primeiro Jesus permite que tudo dê errado, que Jesus permite que eles se frustrem ali, que eles acham que tudo estava perdido, que eles não iam mais conseguir nada, para então Jesus operar o milagre na vida deles. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. A gente vai passar por situações que vai parecer que está tudo perdido, que não tem mais solução, que não adianta mais, para daí então Deus vir falar conosco, a gente ouvir e praticar aquilo que Ele está dizendo, para então Ele agir, para então ele fazer algo por nós ali de forma extraordinária, para que a gente desfrute da bênção dele e não só isso, né, para que Ele nos teste em todas essas coisas que eu acabei de citar, na perseverança, na fé, na submissão, na obediência a Deus, porque as coisas que nós passamos não são somente para Deus nos abençoar. Muitas vezes as pessoas falam assim, você está passando por isso porque Deus tem uma bênção, tem uma vitória para te entregar. Claro, realmente, Ele tem, né? Ele, muitas vezes nós passamos por situações antes de ser abençoados por Deus, mas não é só isso, não se limita só a bênção, só a vitória, não se limita só, só essas questões, né? Vai muito além disso, vai para Deus nos testar, para Deus ver se realmente a gente tá ouvindo a palavra dele, tá atento a ele. E como eu disse aqui, existem milagres que a gente só vai viver depois que tiver tudo perdido. Olha só, essa pesca, ela não ia ser chamada de pesca maravilhosa se eles tivessem ido lá, jogado as redes e pegado os peixes e pronto. Não, ela só foi uma pesca maravilhosa porque foi algo sobrenatural. Porque primeiro eles padeceram, para daí eles serem ali surpreendidos por Deus, para eles serem ali naquele momento saciados assim de forma extraordinária. Mas o que é difícil para a gente aceitar é isso, que primeiro em algumas situações a gente vai padecer, a gente vai ser entristecido, a gente vai se frustrar, para que no momento certo, para que no tempo de Deus sobre as nossas vidas, ele venha manifestar a glória dele, né? De forma tão extraordinária, para que aquilo assim tenha além do significado especial, para que aquilo fique guardado na nossa memória para o resto da vida. Como isso aqui. Se não acontecesse dessa forma, não estaria aqui, né? Não estaria aqui relatado na Bíblia e não seria algo assim que ficou para sempre na história, para sempre na memória. Então tem coisas, eu já falei isso até em outro vídeo, que tem coisas que Deus espera o tempo certo para que aquilo tenha um significado assim importante para as nossas vidas. E a gente vê aqui que quem endurece o coração e deixa de ter fé e deixa de perseverar, não desfruta da bênção de Deus, não desfruta dos milagres, das maravilhas dele e depois fica questionando. Mas por que isso não aconteceu? Deus me falou tal coisa e até hoje eu estou esperando. Mas será que você continua perseverando? Será que você continua tendo fé, que você continua obedecendo, que você continua se submetendo? E o mais importante, será que você continua ouvindo a voz de Deus? Porque tem pessoas assim que ouvem a voz de Deus e a desprezam. Aqui eles ouviram a voz de Deus, mas eles a obedeceram. Eles ainda não tinham nem tanta intimidade assim com o Senhor, mas eles escutam a voz dele e se submetem e a obedecem. E muitas vezes pessoas ouvem a voz de Deus e ficam duvidando, e ficam questionando, e então tardam em fazer aquilo que o Senhor está falando. E com isso tardam ainda mais as suas promessas, né? As bênçãos de Deus sobre a sua vida. E
E outro ponto importante aqui, né? Como eu disse que eles ainda não tinham nem tanta intimidade, ainda não eram discípulos do Senhor. E mesmo assim eles reconhecem a Jesus, ouvem a sua voz e obedecem. E então, nós que o servimos, por que será que a gente demora tanto para obedecer a Deus, tanto para se submeter a Ele? Qual será que é o nosso problema? Qual será que é a nossa dificuldade? E, e olha só que interessante. Eu escuto muitas pessoas falarem assim: ah, eu tô passando por tal coisa, parece que Deus não tá vendo, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não faz nada por mim, eu não aguento mais viver nessa situação, eu não aguento mais esperar que isso aconteça, nananã. É, olha só, aqui no versículo 3 diz que Jesus entra no barco, pede para que Pedro afaste o barco e de dentro do barco ele começa a pregar para a multidão. Ou seja, ele sabia que Pedro tinha passado a madrugada inteira tentando pescar e não pescou nada, e ainda assim ele chega para Pedro, não pergunta para Pedro como que foi a pesca, só entra no barco e fala, ó, vai mais para trás aí que eu quero pregar para esse povo. Aí, no versículo 4 diz, quando ele acaba de falar, aí ele vem e fala para Pedro lançar as redes ao mar. Ou seja, Jesus já estava ali, Jesus já sabia o que estava acontecendo, ele já estava observando toda aquela situação. E então, quando Pedro vai, olha só, faz a vontade de Deus, né, afastando o barco, levando ele mais ali pro meio do lago ali para que ele pregasse. Então, só depois que ele cumpre ali a vontade de Deus, que ele faz o que Jesus estava mandando, aí Jesus fala do interesse dele. Olha só. E muitas vezes, quando a gente está no momento da aflição, a gente só quer olhar para os nossos interesses. A gente para de dar ouvidos para aquilo que Deus deseja de nós, para aquilo que Deus quer que a gente faça para Ele. Então aqui tem outro segredo, né? Eu falei de 4, mas aqui, ó, o quinto segredo é você fazer aquilo que Deus quer, fazer algo de útil para Deus, para que então Ele atenda a tua necessidade. E E é isso ali, ó. Aqui deixa bem claro que Deus estava observando, que Deus sabia tudo que estava acontecendo, mas só estava esperando o momento certo para agir. Então é assim na minha e na tua vida. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo. Só que ele tá esperando o momento certo, ele tá esperando uma atitude tua. Enquanto você ficar olhando só pro teu problema, só pra tua angústia, pra tua aflição, ele não vai agir, mas a partir do momento que você olhar para Deus, buscar a vontade dele, aí ele vai começar a falar com você sobre o teu problema. E se você der ouvidos, né, assim como eles deram ouvidos, obedeceram, se submeteram, tiveram fé e perseverança, assim você vai desfrutar das maravilhas do Senhor. Amém? É isso e que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.